Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje temos mais uma aula gravada, na verdade um fragmento de uma aula gravada, que é uma turma que eu tive já faz bastante tempo o acompanhamento, e eu fui atrás das gravações e realmente estavam gravações bem bacanas, bem consistentes, e eu quis publicar como material complementar para ajudar o pessoal que estiver precisando de ajuda em alguma unidade curricular. Nessas aulas a gente teve basicamente uma revisão sobre o SQLite, tivemos uma revisão sobre React Navigation e tivemos a implementação da câmera dentro de um projeto React Native. Então está um projeto bem grande, um projeto bem completo. Essas aulas foram divididas em 3 partes, que foram 3 encontros, que a gente foi construindo o projeto em cada encontro. E, obviamente, precisei fazer algumas alterações aqui na gravação para que ficasse tudo com foco no projeto mesmo, antes de disponibilizar para vocês. Vale lembrar que essa turma ela teve essa aula, esse conteúdo, já faz bastante tempo. Eu tenho aqui a data, dia 3/8/2022. E lá nós tínhamos alguns processos para trabalhar com o React Native. Hoje nós já temos os processos mais atualizados, então se atentem a esse detalhe. Eu trabalhei aqui com eles com uma versão específica do React Native, mas por conta de como estava o conteúdo disponibilizado para eles. A gente acabou fazendo um downgrade. Hoje vocês já conseguem reproduzir esse projeto tranquilamente numa versão mais atual, certo? Então, dito isso, espero que vocês gostem e curtam o vídeo. Gravando, agora meu oficial, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gravação e boa noite para vocês que estão aqui ao vivo. Pessoal, semana passada a gente deu continuidade a essa atividade que a gente está desenvolvendo para revisar os conceitos que a gente deveria ter passado lá no módulo 3, então a gente está tendo essa oportunidade para esclarecer dúvidas, ver o conteúdo de novo, com um pouquinho mais de foco na prática, né? Não só na teoria. E a gente parou semana passada exatamente aqui. Nós criamos a nossa página inicial utilizando a navegação stack do React Navigation. Criamos uma página de listagem bem simples, bem humilde, mas a gente vai dar uma melhorada nessa visualização. E a gente criou a parte do cadastro. Tá? O cadastro até então está tudo funcionando, tudo certinho. A gente tem uma visualização bem breve aqui embaixo. Clicamos no cadastrar, ele faz o cadastro. Cliquei ali 2 vezes, então é para a gente ter 2 itens. Temos 2 itens. Então vocês já estão com uma boa parte pronta. Mas tem algumas coisas que a gente pode melhorar aqui, não só no projeto, né, mas para a entrega de vocês da atividade. Algumas dicas que eu quero passar também para vocês aproveitarem essa ideia de componentes que a gente tem dentro do React Native. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais a visualização desses dados, ok? Deixa eu ver o que mandaram aqui no chat. O que aconteceu com aquele monte de links que estava na listagem? Lucas, boa pergunta. Agora vem uma informação, talvez não tenha passado para vocês, tá? Mas vamos revisar isso. O que está acontecendo? Nós estamos utilizando o React Native SQLite Storage, uma biblioteca para trabalhar com o SQLite. E o SQLite, como a gente já sabe, é um banco de dados interno que tem ali no Android, que a gente utiliza para guardar as informações localmente. Então não tem nenhum envolvimento com a rede, isso fica salvo no dispositivo. Mas, e aí que vem esse esclarecimento, né? O que acontece quando... tem vários aplicativos aqui, então eu vou poder fazer esse exemplo aqui bem tranquilo. Mas o que acontece quando a gente faz a remoção desse aplicativo no nosso dispositivo? No caso aqui, a gente tem o aplicativo de veículos, que é do nosso projeto. Se eu desinstalar ele, tudo que eu tenho relacionado a esse aplicativo, a princípio, vai ser excluído. Então, desinstalei o aplicativo de veículos, ok? Agora, se eu reiniciar a minha aplicação, vocês vão ver que ela vai vir toda zerada. E não é para menos. Afinal, eu fiz a exclusão desse aplicativo e o meu banco de dados foi junto. Eu perdi meu banco de dados, ele foi todo excluído, foi todo limpo. E quando eu iniciar meu aplicativo novamente, ele vai criar o banco de dados do zero. Tem formas da gente tratar essa questão do banco de dados, claro, através de backups. A gente pode ter um backup ali interno para guardar as informações, mas a princípio, como nós não estamos fazendo esse tratamento, se eu clicar aqui na listagem, vocês vão ver que a tabela vai ser criada
novamente. Então, é essa a ideia mesmo, tá, pessoal? É isso aí que a gente quer. Fiz igual, então se eu entrar de novo vai sumir todo aquele link, né? Lucas, se tu não desinstalou o aplicativo, vai manter tudo lá. Aqui no caso, eu excluí o aplicativo. Se eu fechar ele, abrir de novo, vai estar todos os meus dados ali, ó. Tanto que o banco de dados não vai ser criado de novo. Ele vai dizer que já existe esse banco de dados. Bem apontado, Fernando, bem apontado. Se a gente vir aqui, pessoal, no aplicativo, ó, eu vou abrir o App Info. Se eu conseguir clicar ali, ó, App Info. Aqui eu tenho as informações do banco de dados do aplicativo, no meu dispositivo Android. Em Storage e Cache eu tenho esse banco de dados, tanto que está ali, ó, Clear Storage, Clear Cache, se eu quiser. O cache é uma coisa importante para a gente no React Native Camera, já que ele guarda as informações na câmera, no cache, da câmera no cache, e se a gente quiser salvar no dispositivo, utilizamos o Camera Raw. E as informações de usuário, outras informações do aplicativo ficam nesses outros campos, e se a gente limpar tudo, por exemplo, agora, deletar tudo, na teoria, eu limpei todas as informações, e se eu voltar no meu aplicativo, clicar na listagem novamente, ele vai criar o banco de dados de novo. Ok? Então, só um parecer assim, bem geral mesmo, de como funciona o banco de dados dentro do dispositivo, para vocês saberem como manipular isso. Em uma aplicação real, obviamente, né, a ideia é que vocês tenham alguma forma de salvar esses dados, alertar o usuário ou algo do tipo, ou mesmo fazer um backup diário. Aqui por baixo mesmo, no código, vocês podem escrever, o usuário vai abrir o aplicativo, a primeira coisa que eu faço é fazer um backup dos dados. Aí vocês podem verificar os backups ali depois e tudo mais. Certo? Bom, pessoal, pelo nosso tempo, tá? Que a gente tem aqui de 2 horas, até para não atrasar tanto o nosso conteúdo, eu quero continuar esse aplicativo com vocês, tá? Mas eu não sei se vai dar tempo de a gente ver tudo que a gente precisa ali do React Native Camera. Porém, todavia, contudo, no entanto, vocês têm acesso a esse conteúdo, tá? Se vocês forem lá na UC11, vocês têm um videozinho que eu publiquei para vocês, mais especificamente no dia 20 de julho, sobre o React Native Camera. Então, se a gente não conseguir ver isso hoje no Momento Online, é só vocês virem nesse vídeo. Pode pegar esse projetinho mesmo, tá? Não tem problema. Segue o passo a passo aqui desse vídeo nesse projeto que você já tem criado e vocês vão conseguir inserir a câmera ali, tá? Mas eu acho que vai dar tempo. Vamos fazer um esforço para tentar dar tempo, ok? Bom, o que eu quero fazer com vocês agora? A gente já tem o cadastro funcionando, a gente tem as informações sendo exibidas aqui e a gente tem a exibição dos dados. Porém, essa exibição dos dados, vamos combinar, não está tão bacana, né? Tá uma coisa muito simples, tá uma coisa que pode melhorar bastante, mas a gente tem uma limitação aqui, porque nós estamos utilizando, cadê? Aqui na listagem, o nosso map. E no map, a ideia é que a gente traga apenas um componente com as informações que a gente quer renderizar. Não é à toa, tá? O React Native visa que a gente vá criar um componente, um veículo item, algo do tipo, para exibir aqui. Mas a gente está utilizando, por exemplo, agora o componente text. Então, qual é que é a ideia? A gente vai criar um novo componente e para isso vocês podem criar uma pasta aqui diferente, tá? Um new folder components. Não precisa ser esse nome, tá, pessoal? Eu gosto desse nome para me organizar melhor, até porque eu estou mantendo os nomes aqui em inglês das pastas, então vou manter essa estrutura. E aqui eu vou inserir um novo arquivo, que eu vou chamar de item veículo. Sim, Vini, fiquei sem net ontem. Para vocês entenderem o que aconteceu, tá, pessoal? Teve uma chuva de granizo aqui em Porto Alegre e eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que miraram bem na fibra ótica aqui da rua e eu fiquei sem internet. Fiquei bastante preocupado com isso, né? Porque é o nosso segundo momento online que a gente remarca por conta dessas catástrofes naturais, mas felizmente deu tudo certo, a internet voltou, então a gente pode seguir o momento online sem problema. Tá? Importante vocês não ficarem sem conteúdo. Ah, Vini, lá de Viamão, meu. Imagino que aí o estrago tenha sido pior.
Ok, pessoal. Voltando aqui para o nosso exemplo. Item veículo. Esse aqui vai ser um componente que a gente vai criar, que nem o text, que nem a view, que nem os outros componentes que o React Native tem, tá? Imaginem ele como um template de alguma coisa que a gente vai reproduzir depois em várias vezes. Então, vamos para o básico. Importação do nosso components do React Native do React. Gente, que susto, foi lá agora, estava gravando e tá, mas eu pensei que não estava. E a importação dos componentes que a gente vai utilizar do React Native logo aqui. Por enquanto, um view e um text está mais do que bom, tá? A gente vai implementando outras coisas depois. Feito isso, um export default class e o nome da nossa classe. Item veículo. Extends components. E agora o nosso código. Método render, para a gente ter a renderização, né? É quando a gente vai acionar a exibição desse conteúdo. E o return, o que nós vamos exibir? Uma view e um text já é o suficiente para a gente testar esse componente. Então, vamos primeiro para os testes. Aqui, eu vou colocar esse é um veículo. Só para exemplificar. E se a gente voltar aqui no home agora, no home não, né? No nossa listagem, a gente já pode substituir esse carinha. Então, vou remover esse item e eu vou fazer a importação desse componente. Import item veículo. Ele já autocompletou para mim, beleza. Eu já posso chamar ele. Curiosidade, pessoal, e fiquem bastante atentos a isso, porque isso vai ser muito importante lá na UC12, que a gente vai ver. Vai ser a última unidade curricular. Vocês vão ter um projetinho para corrigir, e esse aqui é um dos problemas que a gente tem para verificar. Eu estou chamando o meu item veículo, esse componente, e estou chamando ele de item veículo. O que vocês têm que prestar atenção aqui? Fazendo a importação nesse formato, eu estou apontando aqui como eu quero chamar essa classe, como eu quero chamar esse componente. Então, se vocês quiserem chamar isso aqui de item, vocês podem. Se vocês quiserem chamar isso de objeto, vocês podem. Qualquer coisa, vocês podem. Não tem problema. O que vocês não podem é usar um nome de componente que vocês já têm, senão ele vai subscrever. Ó, React Native agora ficou cinza porque eu não consigo mais acessar esse carinha. Ele está acessando esse daqui. Então cuidem para não repetir os nomes. E outra dica deveras importante. Essa aqui que é a cereja do bolo. Se eu estou usando esse formato, que eu estou apontando um nome para o meu objeto, para o meu componente, eu não utilizo as chaves. Agora, se eu tenho um componente que não pode ter um nome alterado, e normalmente eu faço isso com uma exportação de uma constante, tá? Então, isso aqui vira um const, normalmente é uma função, tá? Mas pode ser utilizado com class. Aí, neste caso, eu uso as chaves. No momento que eu uso as chaves, eu tenho que usar o nome exatamente igual daqui. E é justamente por conta desse detalhe que quando a gente está chamando o text, o React Native sabe quem é o text, ele está chamando aquele text mesmo. Ele não está atribuindo um nome diferente para o componente que eu estou importando. Se fosse assim, eu teria que ter uma linha de importação para cada componente. Ia ser muito trabalhoso, ia ser muito chato, ia demorar mais tempo e ia ser mais difícil do que realmente é. Assim, a gente pode então ter dois formatos de importação, com o nome que a gente quer, sem as chaves, e com o nome que ele tem que ter. Não pode alterar um outro nome. Aí é com as chaves. Ok? É um detalhezinho, não vai fazer muita diferença aqui para o nosso projeto, tá? Mas é uma dica que eu já quero trazer para vocês desde já, porque quando a gente for para as notificações, isso aqui vai voltar. E quando a gente for lá para o C12, isso aqui também vai voltar. Ok? Então, bastante atenção nesse detalhe. Eu vou manter item veículo mesmo como nome, tá? Só para manter a padronização. Então aqui a gente já pode chamar esse componente item veículo.
Só que o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou chamando para cada item que eu tenho no meu vetor um item veículo. Logo, eu tenho um. Se eu cadastrar outro, eu tenho outro. E por aí vai. A ideia é ele reproduzindo, dando um Ctrl+C, Ctrl+V, por assim dizer, né, dos dados desse componente aqui na minha listagem. E agora vai entrar uma coisa que é bastante importante no React Native, que é o sistema de props. Com props, eu posso dizer que eu vou ter variáveis aqui que eu vou trabalhar, são valores que vão alterar para cada forma que esse componente for renderizado, e através dessas props eu consigo passar dados de um componente para outro. Neste caso, eu estou no componente listagem. Tá? Então, eu tenho a minha tela de listagem, que é composta basicamente por uma view, e o meu ponto map, que está buscando todos os dados do meu vetor. Então, eu estou nesse componente. Posso pegar os dados daqui e passar para o meu item veículo através de propriedades. As propriedades, elas vêm do meu component, mas eu posso trabalhar com props também em funções, tá? Só que a forma que a gente vai utilizar isso é um pouquinho diferente. Neste caso das classes, o que eu tenho que fazer é chamar o this. Por que o this? O this significa que eu estou acessando algo desse local. E o que eu quero acessar desse local é uma coisa que o component está atribuindo para o item veículo graças ao extends. Quando eu uso o extends components, eu estou herdando, entre aspas, coisas do meu component. E aqui, uma das coisas que eu estou herdando é a configuração de propriedades. Então, quando eu uso this.props, significa, olha ali, ó, react.components, que é da onde está vindo, o recurso de propriedades, que é o que eu quero trabalhar. E em seguida, eu aponto o nome que eu quero dessa propriedade. Vamos supor que eu queira aqui a propriedade nome. Pode ser o nome que vocês quiserem, tá, pessoal? Eu vou colocar vários aqui diferentes depois. Mas com a propriedade nome, eu tenho agora, no meu veículo, uma nova propriedade, meu item veículo. O que é uma propriedade? É isso aqui, pessoal. É uma nova informação que vocês estão passando na renderização daquele componente. Quando vocês estavam trabalhando lá no HTML, vocês devem se lembrar de que vocês faziam algo parecido com isso. Tag img com a propriedade src. O que vocês passavam no src? O caminho da imagem que vocês queriam renderizar. Vocês também tinham outras formas de trabalhar com propriedades, como, por exemplo, usando id, class. Tem outros recursos ali no HTML de cada tag, né? Recursos específicos de cada tag, mas tudo que vocês passavam dentro da tag, além do nome da tag, é considerado uma propriedade. Então, deixando isso claro, a gente já pode passar aqui para o nosso nome um valor. Que valor eu vou querer passar aqui? Bom, eu já sei que para cada item da minha lista de veículos, eu vou chamar o meu item de item. Isso aqui eu posso alterar o nome como eu quiser, um nome de referência que eu estou usando para cada item. Então, como eu tenho o objeto item, eu posso acessar item, ponto, o valor que eu quiser daquele objeto. Por exemplo, o nome. Nem sei se tem nome mesmo no nosso objeto, deixa eu verificar aqui. Não, tem o modelo, marca, ano e imagem, mas não tem problema. Posso colocar aqui um modelo. E reparem, isso foi muito bom na verdade, que o nome da minha propriedade ele é diferente do nome da variável. Isso não vai interferir em nada, tá, pessoal? A propriedade, eu estou dizendo aqui que é uma variável. E o modelo é um valor que eu tenho. Então eu estou passando um valor para a variável nome. Vocês podem interpretar assim. Então, a ideia é que eu faça o quê? No meu item veículo, eu tenha todas as informações que eu tenho lá no meu model de veículo sendo passados para esse componente. E se eu voltar aqui no meu Genymotion, vocês estão vendo ali que já está aparecendo o nome do meu veículo. No caso, o modelo. Certo? Agora, vamos deixar isso aqui direitinho, bonitinho, com todos os valores certinho.
Esse carinha aqui vai ser o modelo. Obviamente, nome é uma propriedade inválida, então não vou poder mais usar isso. Eu troco isso aqui para modelo. E como eu vou ter várias coisas, eu vou quebrar aqui a linha para deixar mais organizado. Veículo. Modelo, marca, ano, imagem. Marca, ano, imagem. Posso pegar o ID também, tá? O ID também vai ser bacana. Então, item ponto ID, item ponto marca, item ponto ano e item ponto imagem. Mas agora vocês vão reparar uma coisa, tá? Eu passei as propriedades, mas elas não são exibidas aqui. E não é à toa. Eu não disse aonde no meu componente esses valores serão apresentados. Então, para vocês apresentarem esses valores, vocês podem passar quantas propriedades vocês quiserem. Mas se vocês não configurarem a exibição, nenhuma delas vai aparecer. Então é isso que a gente vai configurar agora. Aqui eu vou deixar o modelo. Eu vou deixar a marca. Aqui eu vou deixar o ano. E por fim, a imagem. E se eu voltar no meu aplicativo, lá estão as informações. Tá tudo muito juntinho, né? Mas é porque eu não estilizei, eu não tive um tratamento aqui com a exibição, com o front-end. Então aí que vocês vão começar a estilizar esse componente e toda estilização que vocês fizerem para um vai pegar para todos. Então o que a gente pode fazer aqui? Primeiramente, uma coisa que eu gosto de fazer, é gambiarra, eu sei, mas eu gosto de fazer, é colocar um outro text aqui embaixo, em branco, para fazer uma quebra de linha. Então eu tenho uma separação agora dos meus componentes de uma forma mais orgânica, não é uma coisa assim poluída, sem nenhum padrão. O espaçamento agora está certinho de um componente para o outro. Então eu gosto de fazer esse uso do text para isso. Outras coisas que vocês podem fazer, obviamente, é aplicar um style. A estilização, pessoal, no React Native a gente não tem nenhuma documentação dizendo, olha, as boas práticas são isso, mas academicamente falando, o ideal seria a gente ter um arquivo externo de estilização. Porém, o que eu gosto de fazer? Nos momentos online, para conseguir ser rápido com vocês, eu faço estilização aqui dentro, tá? Quando vocês estiverem trabalhando em um projeto mesmo, o ideal seria vocês criarem um arquivo de estilização e utilizarem esse arquivo de estilo, ou vocês criarem aqui embaixo estilização. Não tem problema, é válido, vai diminuir arquivos na estrutura de arquivos, mas claro, dependendo do tamanho do componente, talvez vocês tenham mais coisas para editar do que realmente precisam, e vai ser mais difícil achar, localizar o que vocês querem fazer a edição, se o arquivo ficar muito extenso, então um arquivo separado seria mais adequado. Que forma vocês podem fazer esse arquivo? Vocês podem criar um arquivo só para todas as estilizações, com vários grupos de estilos, mais ou menos como vocês faziam no CSS, ou vocês podem criar um arquivo para cada um dos componentes. Também é válido. Como eu já falei aqui no momento online, para a gente ser um pouquinho mais rápido, eu vou escolher uma outra abordagem. Eu acho que eu vou deixar o seguinte. Daria para utilizar Styled Components em React Native? A princípio sim, Felipe. A princípio sim. Até porque nós temos bibliotecas que a gente tem como ali com Native Base, React Native Papers, que são componentes já pré-estilizados, mais ou menos como funciona o Bootstrap, para vocês utilizarem. Então, em vez de pegar aqui uma view sem estilização, vocês teriam uma view ali com uma estilização mais apropriada. Claro, de acordo conforme cada biblioteca oferece. Bom, aqui, turminha, aqui, o que eu acho que eu vou fazer? Acho que primeiro de tudo eu vou criar uma margem, tá? Por que eu gosto de criar uma margem? Para criar um espaçamento entre meus conteúdos. Mas, se eu criar uma margem aqui,
eu vou criar essa margem e vou deixar tudo mais afastado. Eu não quero criar um espaçamento externo, eu quero criar um espaçamento interno. Então, para isso, o mais apropriado seria o padding. O que vai fazer o padding? Ó, ele vai criar um espaçamento, mas o meu componente ainda está aqui. Ele criou esse espaçamento interno no meu componente, tanto que se eu aplicar um background color, vamos colocar aqui um blue mesmo, para ficar bem visível, vocês vão ver que eu estou ocupando toda a área. E é isso mesmo que eu quero. Se vocês aplicarem uma margem, vocês estão criando uma área externa. Ó, vocês estão saindo do componente, né? E ao redor dele estão criando esse espaçamento. Eu sei que é um detalhezinho, mas é importante levar isso em consideração quando vocês estiverem trabalhando com a estilização de vocês, porque esse posicionamento, vocês podem notar que ele está criando tanto aqui quanto aqui. E dependendo da tela em que vocês forem fazer isso, pode ser que esse espaçamento extra que vocês criaram aqui oculte o conteúdo daqui. Então não fica interessante. Então depende muito de como vocês vão utilizar isso, tá? Tem que levar em consideração os outros tamanhos de tela para vocês terem uma experiência mais apropriada para o usuário de vocês, ok? Bom, vou seguir mantendo o padding mesmo. Vou remover esse background, ficou uma coisa horrorosa. E, bom, para deixar a visualização interessante, acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu vou pegar uma imagem da internet, um carro qualquer, tá? Só para a gente ter uma imagem para utilizar. Porque a gente pode fazer o seguinte, criar essa estilização, né? E exibir a imagem aqui do lado em algum local. Vai ficar mais apropriado para a experiência do nosso usuário. Componente image, então a gente vai precisar fazer a importação image. E lembre-se que o componente image do React Native tem duas formas de ser utilizado. Se eu estou trabalhando com imagens internas do meu projeto, é um formato. Se eu estou trabalhando com imagens externas do meu projeto, é outro. Ok? Como eu vou querer utilizar uma imagem externa da internet, eu vou pegar só o URL e colocar ali, eu vou fazer o seguinte. Image. Source, eu preciso dessa propriedade. E dentro do meu source, já que é uma imagem externa, eu vou passar uma variável chamada URI. E a minha URI vai conter o caminho da internet. Sem se preocupar muito com questões de direitos autorais, eu vou pegar uma imagem aqui qualquer, o endereço da imagem, e vou passar esse valor como uma string, JPG ali no final. No momento que eu salvar isso, obviamente ainda não vai ser exibido, porque eu não defini o tamanho dessa imagem. Eu preciso definir qual que vai ser o tamanho. E para isso vai vir a estilização aqui do lado, onde eu vou passar uma altura e uma largura. Pode ser 50-50, só para a gente ver como é que vai ficar. Agora sim, tem ali a exibição da minha imagem. O que é interessante vocês observarem dessa estilização em comparação à web. Lá na web, quando vocês tinham uma imagem, por exemplo, para cá. Quando vocês tinham uma imagem nessa proporção, por exemplo, e vocês definiam que queriam um quadrado, o que o CSS fazia? E o HTML também, né? Ele pegava toda essa imagem e achatava nessa dimensão. Vocês teriam que utilizar uma outra propriedade para conseguir fazer a configuração para ficar a exibição bem bonitinha, certinha. No React Native, não. Vocês não precisam fazer essa adaptação, porque ele vai pegar essa área e vai literalmente fazer isso aqui. Ele vai se posicionar no meio da imagem e pegar aquele conteúdo. Como esse conteúdo aqui não cabe na proporção que a gente colocou, ele vai simplesmente fazer um corte. É interessante porque vai deixar a imagem uma proporção mais agradável, a gente não vai ter uma quebra na qualidade da imagem, o conteúdo vai estar bem visível, preservando o conteúdo original, porém, a gente vai ter um corte no conteúdo.
Então, se eu tiver um conteúdo relevante aqui dos lados, vai ser cortado. Aí vocês terem que fazer um ajuste no posicionamento para tudo ou alterar a área de exibição, ok? Neste caso, a gente pode observar isso, que eu peguei... Essa imagem aqui é um pouquinho maior aqui para os lados, obviamente, né? Mas ela já está sendo cortada. O conteúdo está sendo cortado. Então, pode ser interessante eu aumentar a largura da imagem para caber mais conteúdo. Ah, agora nessa proporção que eu coloquei, o conteúdo de cima e de baixo foi cortado. E assim eu vou fazendo os ajustes até ficar uma coisa interessante. Agora ficou bem legal, pegou todo o conteúdo, mas não é exatamente esse o formato aqui que eu quero. Então eu vou reduzir um pouco aqui. Assim eu acho que já está mais do que bom, talvez um 120 no máximo. Isso aí. E agora eu vou usar uma estilização utilizando o Flats. Lá na web, estou fazendo muito essa analogia com a web, porque eu acredito que tem ficado bem visto para vocês lá na unidade número 2. Mas lá na web vocês trabalharam com a responsividade. Aqui na web, no dispositivo móvel, a gente vai ter mais ou menos o mesmo esquema, só que é interessante, em vez de trabalhar com a porcentagem, a gente trabalhar com o sistema de flex, que é basicamente criar uma tabela, por assim dizer. Ele vai trabalhar com linhas e colunas. E baseado nisso, a gente vai organizando os nossos conteúdos. Então, no momento que eu digo flex 1, eu vou usar toda aquela área. E eu posso dar uma direção para esse flex, caso eu queira, com a propriedade flex direction, flex direction. Isso aí. Como é que vai funcionar o flex neste caso? Na verdade, o que eu estou tentando fazer para deixar mais claro para vocês? Eu estou querendo criar uma exibição que vai ficar no seguinte formato. Vou expandir um pouquinho mais. Esse aqui vai ser meu componente. Meu componente item veículo, tá? Então vai ser para cada item veículo que eu vou ter mais ou menos essa exibição. Obviamente, os valores, né? Marca, modelo, ano, etc. Eu quero jogar esse conteúdo aqui para uma segunda coluna, enquanto na primeira coluna eu tenho uma área dedicada só para imagem. Obviamente, pessoal, vocês não precisam fazer exatamente assim na atividade, mas é uma dica que eu estou passando para vocês porque eu acho um design interessante, acho ele consistente, acho que vai ficar bastante bacana. Então, se algum de vocês quiser reproduzir, vale a pena vocês verem como que isso aqui vai funcionar. Bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos o que a gente vai fazer, bora colocar isso em prática. Se eu vou ter uma divisão de uma linha inteira em linha, então isso aqui vai ser uma linha. Estou criando exatamente uma linha. Eu vou criar colunas dentro de outras views. E aqui, obviamente, eu preciso dizer como é que eu vou dividir essas colunas. Como eu quero metade, metade, flex 1. Como eu só tenho um flex dentro do flex aqui completo, eu estou dizendo que eu vou usar 100% disso. Essa é uma conta que ele está fazendo automática. Se eu tiver outro, ele vai pegar e vai entender que, olha, como eu tenho dois flex dentro desse, que é o 100%, eu tenho 50%, 50%. Se eu colocar um terceiro, eu tenho 33,3 pontos, por cento para cada um deles. Então ele vai fazer uma distribuição pensando na responsividade, mas com uma abordagem um pouquinho diferente, ok? E como eu quero, na primeira coluna, deixar só a minha imagem, e na outra, o meu conteúdo, eu vou pegar esse carinha aqui e vou jogar para cá. Eu vou quebrar aqui só para vocês conseguirem visualizar melhor o código. Já nessa view, eu vou pegar todo esse conteúdo e jogar para cá. Só que reparem, eu tenho aqui uma pequena inconsistência no meu conteúdo, né? Ainda está uma visualização um pouquinho estranha.
Então eu vou precisar trabalhar um pouquinho mais essa questão da listagem. Deixa eu ver que erro está dando aqui. Tá, isso aqui a gente vai corrigir já já, tá? Esse erro aqui a gente já corrige. Porque por mais que eu esteja lidando com uma linha inteira, eu não sei qual que é o tamanho dessa linha. Então, para essa view, que eu tenho aqui, a minha view pi, eu vou colocar um tamanho específico de altura. Eu posso colocar, por exemplo, 500. Vamos ver se ele já vai pegar. E ele não pegou. Pera aí. Algo de errado não está certo. Eu acho que eu coloquei isso aqui no lugar errado. Pera aí. Vacilei com vocês. Flex 1 ainda. Isso aí. Agora o Flex Direction aqui. Ah, meu Deus. Ok, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Quis fazer o alinhamento ali, agora embananei todo. Deixa eu pensar. Se eu tenho a flex ali... Tá, não pode ser que eu tenha que colocar aqui também. Deixa eu quebrar isso aqui então em duas views. Só duas views. Sem estilização. View, 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 view. Ué? Tá, daí ficou um sobre o outro. Deixa eu adicionar outro item aqui. Tá um sobre o outro. Como é que eu vou corrigir isso aqui agora? Ok. Ok. Conteúdo, por favor, desça. Paging pau, flex 1. Row. Na teoria, ele já está fazendo o que a gente quer, mas ele está subscrevendo os outros. Mas eu vou precisar dessa propriedade aqui. Então, se eu botar aqui um rate, na teoria, ele tem que quebrar a linha. Ele não está quebrando. Por que que ele não está quebrando? Uhum. Não é só na view mãe. Na view mãe eu tenho que dizer qual vai ser o tamanho total do meu flex e depois eu tenho que dizer quanto que vai ser usado desse flex pelos outros.
Deixa eu pensar aqui. Flex Direction Row. A não ser que eu tenha que dar uma altura e uma largura. E não faz muito sentido. Não, não é isso. Tá, acho que eu já entendi. Acho. Vamos ver se isso aqui. Se ele não precisa de uma outra view para quebrar o conteúdo. Ok. E agora essa outra view, vou dizer que vai ser flex 1, tipo coluna. Flex direction column. E agora sim, uma altura de 80. Ah, meu Deus! Na teoria, ele ocupa o componente todo, tá? Realmente. Mas eu posso fazer divisões dentro desse local. Por isso a gente vai utilizando flex dentro de outros flex. Mas agora, curiosamente, se não é eu que estou trolando aqui, ele está pegando um, só que ele não está quebrando a linha, a perspectiva. Mas talvez o problema esteja aqui, né? Aí eu também não ajudei. Agora sim, agora sim. Eu estava dizendo que eu queria usar o flex, o componente todo, sem dizer que a minha primeira view também usar o sistema de flex. Então, esse carinha aqui, na teoria, eu acho que eu não vou precisar mais. E agora sim, tem a visualização certinha. Deixa eu remover isso aqui, porque tudo isso aqui a gente não vai precisar. Então, somente o necessário. Ok. Ok, ok. Uhum. É isso aí. Agora eu posso criar um padding de 10. E tá aí a visualização. É isso aí. Agora tá mais interessante. E o que eu acho legal a gente fazer também é criar uma outra coluna aqui para ter botões de ações. Então, uma outra view, claro, com flex também, para a gente dizer que a gente quer uma outra coluna. Ai, meu Deus. Vou diminuir aqui o tamanho da imagem, né, para caber certinho. Acho que eu vou até tirar esse tampo aqui. E colocar um margem 10. Não, margem 10 não vai ficar legal, não. Margem right. Então eu quero criar essa margem na direita. Então aqui vai criar um espaçamento. E para cá eu coloco um button.
com o título excluir, eu vou ter um botãozinho para fazer a exclusão. Chamo o método lá de fazer a exclusão do meu item, se eu quiser. Claro que tem que tornar isso aqui funcional, né, de alguma maneira. Eu estou usando o botão aqui, tá, gente? Mas vocês podem utilizar um touchable. Até recomendo utilizar um touchable, porque olha o quanto ele ocupa essa área, esse botão. Seria muito mais interessante. De repente eu faço o seguinte, deixa eu colocar aqui 2. Ele joga lá para o outro lado. Esse aqui eu também vou deixar como 2. Ocupar uma área maior. Vai ficar bem zoadinha. A tela é bem pequenininha. Mas eu não consigo fazer milagre não. Vou ter que fazer nesse formato mesmo. Mas se você estivesse utilizando um ícone, por exemplo, com Vector Icons, seria mais interessante porque era só um íconezinho de uma lixeira para fazer a exclusão. Fica mais comunicativo com o usuário também e diminui a quantidade de informações na tela. E também poderia fazer um outro botão, se eu quisesse, para editar. Se a gente quisesse, né? Mas no caso, eu não vou fazer edição com vocês, porque seria mais conteúdo para a gente ver, outra tela para a gente criar, e ia ficar mais complexo ainda. Então, vamos nos ater o que a atividade precisa, tá? Vocês não precisam nem do botão de exclusão, eu estou colocando aqui só para mostrar para vocês como vocês fariam para acionar esse método depois, certo? Que é, basicamente, a gente seguir tudo isso aqui que a gente já fez, criar o nosso método, função anônima, claro, com tudo organizado, para a gente não se perder. Posso chamar esse método de excluir banco. Em vez de chamar o método listar, chamo o método de excluir banco. O meu excluir, pessoal, o que ele precisa? Na verdade, não tenho excluir banco, acho que eu tenho remover banco. Se melhor eu ver aqui. Meu método de remover, ele precisa de um ID. Eu já tenho o meu ID, a gente passou via propriedade. Então aqui vocês vão passar a informação que a gente tem lá da nossa props, que é o this.props.id. Na teoria, é isso. Tá? Então vocês já estão pegando ali a propriedade para vocês utilizarem, vocês já conseguem acionar por aqui, sem problema nenhum. Ou podem passar aqui um ID. Então a gente está pedindo um parâmetro e a gente vai usar esse parâmetro aqui. E no meu botão press, eu chamo this.excluirBanco e passo o state por aqui. Também é válido. Aqui é mais ou menos o esquema que a gente estava fazendo com a parte de cadastrar. É isso aí. E se eu clicar aqui, não encontrou o database, obviamente porque eu esqueci de importar o database. Mas reparem que quando eu clico no meu excluir, ele não faz ainda a listagem para mim. Então eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso atualizar a minha lista de alguma maneira. Logo, a melhor forma de fazer isso é chamando o listar banco, que é banco.listar. Então, banco.listar, na teoria seria o suficiente. Vou clicar aqui e vou atualizar a minha lista, certo? Então, listagem, cliquei no excluir, ele deveria atualizar. Só que é o seguinte, pessoal, a gente tem um detalhezinho aqui, que é, quando eu clico nesse botão de remover, assim, nesse formato que eu estou agora, ele leva um tempo para processar essa informação. Então, o ideal seria eu ter uma função diferente para chamar essa listagem.
Mas aí eu só tenho isso aqui no meu listar banco. Agora vem uma outra coisa que é interessante. Vocês podem passar por propriedades não apenas variáveis. Vocês podem passar métodos, que seria basicamente o nosso listar, por exemplo, e vocês conseguem passar esse this.listarBanco. This.listarBanco. E aí aqui, vocês conseguiriam, na teoria, chamar o listar banco. Deixa eu até fazer um cadastro aqui para a gente testar isso. Cadastrei. Tem minha listagem, cliquei no excluir, mas olhem só. Ele não consegue, por alguma razão, por algum motivo, ainda acionar esse carinha. Tá dizendo que está indefinido. Acho que foi eu que errei aqui. Vamos ver se vai agora. Vou cadastrar vários, tá? Só para a gente ter muitos exemplos. Ó, ainda não conseguiu localizar. E por que que isso acontece? Porque eu tenho minhas propriedades, mas eu estou em uma coisa fora do meu render. Eu não estou dentro do render, então eu não consigo receber as minhas propriedades. Isso aqui é como se fosse uma coisa isolada do meu código. Então, eu tenho um probleminha aqui que eu precisaria solucionar. Mas, para não me estender muito, esse probleminha que vocês encontram aqui é justamente o problema que vocês teriam caso vocês estivessem trabalhando sem o banco de dados. Vocês têm informações numa tela, o listar banco, né? Aqui vocês pegam, extraem o listar veículos, e vocês têm uma outra tela que vocês precisam dessas informações. Então aqui vem o grande segredo de utilizar esse jogo de componentes, esse jogo de telas, sem vocês utilizarem o banco de dados. Não recomendo vocês seguirem esse caminho, tá? Tentem se manter dentro da própria atividade, porque como vocês podem ver, não é uma coisa tão simples. A gente precisaria ter uma comunicação com a minha lista de veículos, ou ter uma outra lista de veículos aqui, para receber esses dados e depois atualizar. É mais complicado, é um pouquinho mais chatinho, não acho que vale a pena. Mas o contrário também é válido. Vocês fazerem aqui no item veículo de vocês, onde vocês têm o excluir banco, passar esse método. Vamos pegar, implementar ele aqui, excluir banco. Como falei para vocês, vocês podem passar métodos para cá. Então esse carinha aqui vai ser o meu excluir banco. E vocês já poderiam, na teoria, já passar aqui, ó, item.id. É o valor que a gente precisa. Logo, quando eu estiver aqui, eu vou chamar a propriedade. props. Chamei de excluir com letra minúscula? Como é que foi o nome? Excluir banco. Não, é excluir. 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 Ah, e claro, voltando isso aqui. Acho que eu vou até remover o meu item ID. Is.excluir banco, tá certo. Vamos, passa o método. Ai meu Deus, espera aí. Tinha criado um loop. Banco de dados não é uma função. Aonde que não é uma função? Ah, aqui. Daí aqui eu consigo chamar o this.listarBanco. Agora sim. Opa, mas agora eu fiz um
alguma coisa aqui que deu um problema. Vamos ver o que houve. Cadastrar. E tá, ele ainda está executando coisa. Deixa eu reiniciar a aplicação. Ai, meu Deus. Vamos lá. E aqui é 100. Certeza que é 100. E aqui ficou faltando as chaves. Agora sim. Está aqui nossa aplicação. Está aqui a nossa listagem. Se eu clicar no excluir, ainda não estou passando o ID, então vou passar por aqui. Item.id, mas isso está numa propriedade, então this.props id. Vou receber o valor. Se eu clicar em excluir, pá. Cliquei em excluir, pá. O que ele fez por baixo? Chamou o excluir, terminou a operação, e aí acionou o meu outro método, listar banco. Então, apesar de eu ter a parte de exclusão em item veículo, a gente viu que não é o local mais apropriado para eu manter esse método. Então, cuidado na hora de construir as telas de vocês, porque é aqui que vocês costumam errar algumas operações. Apesar de eu ter a parte de exclusão, precisar de todo aquele processo que a gente já viu por baixo como funciona, eu posso ter problemas na hora de renderizar, porque estava fora do meu render, aquela informação não vai ficar sendo atualizada, eu não tenho states para atualizar a informação. Como eu preciso, na minha exclusão de banco, atualizar a minha lista, eu preciso que a minha exclusão esteja junto do meu método de listagem, para eu poder fazer a atualização da minha lista. Senão, vou ter que ficar criando listas e listas e listas e listas e gastar mais memória do que realmente preciso para exibir aquelas informações. Ok? Gente, sei que é um pouquinho confuso, tá? Mas realmente trabalhar com props e states utilizando métodos é confuso mesmo. Por isso eu sempre dou a dica para vocês tentarem evitar esse caminho através de algumas práticas que eu mostro nos MOs. Certo? Então, na teoria, o que eu já tenho? Eu tenho a exibição dos meus dados, eu tenho a exibição da imagem, eu tenho meus botões de excluir para remover da minha lista, eu tenho o meu cadastro e, inclusive, eu consigo aproveitar esse componente, tá? Item veículo, aqui dentro. Se eu quiser vir no meu cadastro, em vez de exibir essas informações, exibir o meu componente item veículo e passar como propriedades dele, modelo, marca, ano, imagem, só para eu ter uma visualização de como é que vai ficar os dados, eu também posso. Esses states, jogo para cá, esse ano, essa imagem, eu não precisaria mais desse carinha. Só para vocês verem os dois funcionando. Isso aqui pode ser mais interessante do que isso daqui. Óbvio, eu tenho aqui uma questão, né? Eu tenho o botão de excluir. Eu realmente quero esse botão de excluir aqui? Não. Então eu poderia, se eu quisesse, criar um if else ali para verificar se eu tenho ou não essa informação e aí mostrar esse carinha. Então, por exemplo, aqui mesmo, tá? No caso, eu estou dentro do meu método return. Como eu estou dentro do método return, eu não consigo simplesmente acionar um if else. Isso aqui tem como não. Então, eu preciso fazer outra coisa. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas tem uma forma da gente utilizar o if else dentro do nosso return, que é uma linha de código, que é basicamente eu utilizar dois pontos e
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo achar isso aqui na documentação para mostrar para vocês. Tô achando que eu não vou achar. Não tô achando. Mas não tem problema. Não tem problema. Mas basicamente, a gente vai ter a condição, um ponto de pergunta, a expressão verdadeira, né? No caso de ser verdadeiro, o que, que a gente vai fazer. Então, expressão verdadeira. No caso de expressão ser falsa, expressão falsa. Na teoria, é basicamente isso. Tá? E isso aqui é uma forma que a gente tem de, pode-se dizer que, enganar o return para conseguir realizar uma operação. Então eu vou fazer isso com vocês, tá? E vocês têm outra abordagem, tá? Isso aqui eu estou fazendo dentro do render, mas se vocês quisessem, vocês poderiam criar aqui um verificar, excluir. Não tem problema fazer isso. E aí, if is.props. Que vocês quiserem existe, no caso, excluir, então, se eu tenho um excluir, sem as chaves, eu posso retornar isso aqui. Também é válido. Daí aqui vocês teriam basicamente a chamada do método. Is.verificar e excluir. Isso aqui já funciona. E se eu venho aqui para o meu cadastro, desculpa a minha listagem, eu tenho excluir, então ele cria ali outra coluna. Acho que esse método aqui seria mais fácil do que vocês utilizarem o if else ali numa linha só, agora para pensar. Mas essa é a dica que eu passo para vocês incrementarem componentes, fazendo validações, e assim vocês conseguem ver que é possível adaptar a experiência baseado nos dados que eu tenho. No caso, eu estou vendo se eu tenho o método excluir. Eu poderia não ter, e como eu não tenho, não tem por que eu quebrar isso aqui em 3 colunas. Deixa só 2 mesmo. Ok? Acho que isso aqui poderia estar no centro. Acho, não sei vocês. Tá meio estranho. Então eu posso pegar isso daqui e colocar. Ai meu Deus. Style. Align. Center. Ele vai ali para o centro. Os dados são exibidos exatamente assim. Ok? Bom. Gente, essas eram as minhas dicas para vocês terem a atividade de vocês mais interessante, né? Ainda mais levando em consideração que vocês não viram isso aqui no módulo 3. Então, acho que agora vocês já têm tudo para construir uma aplicação com banco de dados, usando imagem, bem legal. Claro, ainda tem a parte do React Native Camera. E aqui, de novo, eu não recomendo vocês usarem button, tá? Seria mais interessante um touch. Mas para a gente não perder tempo com a estilização, utilizei o button mesmo. Até para poder alinhar esse conteúdo, deixar ele mais bonitinho, mais interessante. Vamos ver, já que a gente tem ainda 40 minutinhos, acho que dá tempo, a parte do React Native Camera, para vocês conseguirem capturar a imagem
obviamente, e com essa captura de imagem, extrair ali no cadastro, né, a URL e exibir a imagem direitinho. Para isso, vamos basicamente fazer um resumo do que eu coloquei lá no videozinho para vocês, tá? Que é trabalhar com o React Native Camera. A primeira coisa que a gente precisa é fazer a instalação da biblioteca. Vocês têm duas formas de fazer isso. Ou via npm, e vocês colocam ali o comando certinho do que vocês querem trabalhar. Deixa eu só silenciar aqui o celular. Aí, tá pitando sem parar. Vocês podem utilizar o npm, a instalação direta, ou vocês podem vir aqui no package, que é uma coisa mais certeira. É o que eu recomendo vocês fazerem, porque aqui vocês estão digitando e vocês não têm erro na digitação. Ok? Mas basicamente o que a gente vai fazer? Colocar o React Native Camera, dois pontos, e apontar qual é a versão que a gente vai utilizar. A versão que a gente precisa utilizar para que tudo funcione é a 3.44.3. Ok? Qualquer versão acima dessa vai dar um problema, que eles começaram a implementar outras coisas e começou a dar erros, desistiram da biblioteca, mas ela ainda funciona para o que a gente precisa nessa versão. Certo? Feito isso, a gente vai precisar agora da documentação do React Native Camera, que eu vou deixar aqui. Porque a partir daqui vocês vão ver que muitas coisas são copia e cola. Então, primeiro de tudo, npm install para vocês lerem esse arquivo package.json e fazerem a instalação. A gente vem aqui no Node Models, procura pelo React Native Camera lá embaixo. Então, React Native Camera, está aqui a biblioteca. Se eu abrir o readme.md, vai ter todas as informações dele. Se a gente vir aqui no package.json, a gente tem as bibliotecas, mas o que interessa é isso. A versão 3.44.3. Baixou certinho o que a gente setou, é isso que a gente precisa. Cuidem a versão, pessoal. Cuidem a versão. É a versão que costuma dar problema no uso da biblioteca. Beleza? Já tem a biblioteca funcionando, já tem a biblioteca instalada. O que mais eu preciso fazer de configuração segundo a própria documentação que a gente tem aqui na tela? Instalação. Bom, tem o comando npm install, que a gente já rodou, entre aspas, né, do nosso jeitinho. Ele pede para fazer o link, então vocês podem fazer o link também, só para garantir. Aí. E voltando para a documentação, a gente vai ter aqui Other Required Steps no Android. Como nós vamos utilizar um recurso nativo, né, e físico do dispositivo Android, nós precisamos pedir a permissão do usuário para isso. Então, lá no Android Manifest, que a gente tem aqui, nós vamos adicionar as informações que a gente precisa para solicitar as permissões. Tá? Isso vai rodar direto no celular ou PC. Vini, vai rodar no aplicativo. No caso do aplicativo, vai ser ou no celular ou no seu emulador, tanto faz. Tá? A câmera no celular, vai abrir a câmera do celular, obviamente. A câmera no computador vai procurar uma webcam instalada que esteja vinculada ali ao teu emulador, tá? No caso do Genymotion, se tu clicar aqui, ó, em câmera, ele vai mostrar a exibição. Beleza? Como eu não tenho webcam instalada, ele não procura nenhuma webcam para mostrar o conteúdo. Bom, vou copiar tudo isso aqui e vamos para o Android Manifest. Android, App, src, main, Android Manifest. Já tem um carinha aqui, que é as permissões para usar a internet. Eu posso colocar antes ou depois dele. Eu vou colocar aqui antes, que ele vai ficar no início do código.
Prontinho. Salvei. E ele também pede para inserir essa linha no builds.gradle. Então a gente vai pegar esse conteúdo. E a gente vai procurar pelo default config no Android app build.gradle. Cuidado porque tem mais de um build.gradle, tá, pessoal? Ó, tem um aqui. E se eu acessar o app, tem outro. É esse aqui que a gente quer. Nós estamos procurando pelo default config. Vocês podem só roletar ou dar um Ctrl F para localizar. Está aqui o meu default config. Podem colocar aonde vocês quiserem, mas por via das dúvidas, recomendo que seja mais ou menos por aqui. Tá? Vocês não se perdem de jeito nenhum e não mexem em outras coisas. Bom, esses outros passos a gente não precisa, porque a gente não está utilizando o kit de Machine Learning que veio das outras versões. Então, pulamos. Aqui tem mais algumas coisas, mas nós não precisamos. E agora a gente já pode ir para o uso da biblioteca, que era justamente essa página que a gente estava antes, a primeira tela que a gente tem quando acessa a documentação. Projeto, está aqui. A câmera, pessoal, a gente vai colocar dentro do Components. Não, Components não. Aqui na parte de cadastro. Sempre que eu fizer um cadastro, eu vou ter acesso ali à câmera. E para nós, seria interessante ficar mais ou menos por aqui, entre o ano e o botão de cadastrar. Então, localizamos esse carinha. Aqui então já é um espaço legal para a gente fazer a inserção. Criem uma view, né, para criar uma área. E colhem esse código aqui. Ele já está vindo com uma estilização, o que é bastante bacana, porque já vamos ter uma coisa para trabalhar com o projeto. Deixa eu clicar o botão direito de Format, Format Documents, para organizar tudo, deixar bem indentado. E vamos nos aproveitar desse conteúdo que ele já tem pronto. Um deles é o método TakePicture. A gente pode inserir... vamos inserir aonde? Acho que eu vou colocar... Aqui é o cadastro aqui. TakePicture. E a estilização, que eu vou colocar lá embaixo. Na teoria, é isso. Vai ficar feia a visualização, mas a gente vai ajustando com o projeto rodando, tá? Então, vamos rodar o projeto. Ver se ele consegue fazer todo o build, ver se a gente não esqueceu nada. Qualquer coisa a gente volta e faz as correções. Build foi feito com sucesso, então a princípio nas configurações não fizemos nada de errado. Olha só, não encontrei a variável StyleSheet. Estou utilizando a estilização, mas obviamente esqueci de importar todos os componentes, só para variar. Então, o que a gente vai precisar aqui? O React Native Camera e o StyleSheet. StyleSheet a gente já sabe, né? Vir daqui, StyleSheet. Quando eu colei o código, ele puxou o Touchable Passage do Just Render. Não quero. A gente quer o Touchable do React Native. E também o RN Câmera
do React Native Camera. Se eu clicar no cadastro, opa, não encontrou a variável rn_camera. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. rn_camera, import, React Native Camera, rn_camera. O que aconteceu? Ah, ó, falei para vocês e eu deixei passar. Componente que não tem nome diferente. A gente não pode alterar o nome dele. É um nome fixo. É uma constante. Então, chaves. E travei meu aplicativo. Só reiniciar. Aí. Ele vai pedir, já que eu vou ter acesso à câmera agora, né, a permissão do usuário para usar a câmera. Vamos permitir. Permitir. E a câmera ainda não está aparecendo, mas não tem problema. A gente sabe que ela está funcionando na teoria. O que a gente tem que fazer agora é justamente ajustar aqui dentro, de alguma forma, a exibição desse conteúdo. Acho que se eu tirar essa view daqui, a gente dá uma olhadinha aqui no nosso container, column ok. Certo, eu vou ter que ajustar algumas coisas. Por exemplo, o meu preview, acho que eu vou colocar 300 e 150. E ainda nada, mas não tem problema. Tá também, acho que eu vou remover esse flex. Não tem nenhum problema. Ó, já está aparecendo. Se eu fechar esse flex aqui, a princípio não vai dar nenhum problema. Se eu deixo esse daqui, aí a gente tem um problema. Porque eu não tenho o meu flex 1 no meu componente Py. Então, flex 1. Ali o meu conteúdo. Para a gente ter tudo organizado, né, eu vou criar essa área aqui também com flex 1. E a área de baixo, mais ou menos aqui, também como flex 1. Então eu tenho vários flex. Aqui também vai ser flex 1. E ok. A princípio, ok. Deixa eu tirar esse carinha aqui e ver se agora vai ficar legal. Tá mais ou menos legal, não tá perfeito. A gente ainda pode ajustar algumas coisas. Como a gente pode ver aqui, ó, a minha altura e a minha largura está sendo até que aplicado, tá interessante. Se eu colocar aqui 200, aqui 50, eu tenho uma visualização bem pequenininha, só que isso é para o meu preview da câmera. A minha área aqui de trás, que é o meu container, também precisa de uma estilização. Logo, eu pego esse carinha e jogo para cá. Eu já tenho uma área mais visível. Mas eu tenho um outro problema. Deixa eu tirar o column aqui. Ele está tapando, acho que vocês conseguiram ver ali, não sei se pegou na gravação, mas ele está tapando ali atrás o meu restante do conteúdo. Isso porque eu tenho muita coisa aqui de flex também que está interferindo e ele não está conseguindo ajustar a área corretamente. O que nós podemos fazer nessa situação? Aí é uma gambiarrazinha, tá? Mas vai funcionar. E a gente criar vários texts para conseguir descer o conteúdo. É um jeito da gente lidar com esse cenário, tá? Então, só mais alguns. E agora ele bugou? É, ele bugou. Espera aí.
é demais. Ah, não, tá dando uma inconsistência ali. Ai, meu Deus. Vamos ver o que a gente consegue fazer dentro das condições que nós temos. Tirar o flex 1 daqui. Tirar o flex 1 daqui. Também vou remover esse flex daqui. Como é que a gente vai descer esse conteúdo? Acho que vou colocar um margem top. 200. Aí, daí desceu. 200 não é necessário, 180 talvez seja o mais apropriado. E agora eu tenho meu botão de cadastrar que eu também preciso descer. Esse aqui já é um pouco mais tranquilo. E tá descendo. Beleza, já está numa área mais interessante. E que eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho mais. Ou, deixa eu tentar só um margem. Ele também vai pegar tudo. Aí vai ficar horroroso. Só deixar o margem top. 200 já deve resolver. 200 está legal. 200 está legal. Bom, tem o meu preview que agora eu acho que eu estou me arrependendo de ter tirado o flex. Então deixa eu deixar o flex 0 aqui. Esse botão de capture, ele é deveras importante pra gente, mas ele não precisa estar aqui, tá? A gente pode remover ele daqui. Posso pegar esse touchable, facilitar pra gente, e eu coloco ali no cadastrar, perto do cadastrar. Que meu cadastrar está aqui. Então, um touchable, cadastro. Não tem estilização aqui, eu acho, não. Formatar o documento. Format Documents, para deixar tudo organizadinho. E na teoria eu já estou com o meu botão ali, só tirar a estilização. E tá ali o Snap. Certo. Agora, pessoal, vamos lá. Eu tô com um problemão aqui que é a minha view. Ela terminou. Eu não tenho mais espaço. Mas isso a gente consegue solucionar facilmente alterando esse carinha aqui para um scroll view. Um scroll view, em vez de eu ter uma view fixa, dizendo que eu vou usar aquela área inteira e tudo mais, eu crio uma área de rolagem. Então eu consigo roletar esse local para cima e para baixo, que é um componente do React Native. Então agora vindo no meu cadastro, eu consigo subir e descer. E olha só, aquele probleminha que a gente estava tendo antes já não parece mais ser um problema. Então, isso aqui, na teoria, não seria mais necessário desse jeito. Ou eu me enganei. Só pela metade já está bom. E óbvio, vocês podem, se quiserem, organizar esse conteúdo no centro, tá? E aí a gente utiliza, não é o margem, é o Justify Contents no centro. E o Align Items também no centro. Eu vou pegar tudo que eu tiver ali na área. Opa. Não vai ser aqui pelo visto, vai ter que ser no Preview. Ai meu Deus. Está dando tudo errado, é impressionante. Nenhuma estilização está funcionando. Ah não, mas faz sentido. Faz sentido. Aqui eu também vacilei. Vou colocar um flex 1. É isso aí. Agora sim faz sentido. Vou remover o background color, já que eu não preciso mais dele. Eu tenho uma área de visualização um pouquinho melhor do que eu tinha antes. Bem mais interessante. E só quebrar a linha aqui para a gente conseguir separar os componentes certinho.
Na teoria, esse botão que eu tenho de snap, ele já está fazendo a captura. Capturar imagem. Ou, como eu acho que ficaria mais consistente, tirar foto. Cliquei em tirar foto. Na teoria, ele já está fazendo alguma coisa, que é gerar isso aqui para mim. Ele está fazendo o quê? Salvar a captura de tela que eu acabei de fazer no cache do meu dispositivo. Lembra que a gente estava vendo lá no começo, o cache do dispositivo e tudo mais? É lá que está essa informação. E agora que eu tenho isso, eu posso aproveitar que eu tenho o Take Picture, que é um método que pega a URI, e jogar essa informação para minha imagem, que agora está em branco. Então, this.setState, que é o método que eu atualizo o meu state, imagem, recebe o data.uri. Então, se eu vir aqui e tirar a foto de novo, a minha imagem tem um caminho. E eu também posso atualizar isso aqui. This.setStateImagem vem para o meu componente, item veículo, e esse carinha aqui não vai ser mais uma URI. Eu vou solicitar o acesso a uma outra informação que vai ser is.props.imagem. E tá ali a minha imagem. A imagem que eu capturei da minha câmera. Obviamente, aqui a visualização não está tão bacana. Claro, se eu tirar uma outra foto, a gente já consegue uma visualização direta do que está acontecendo ali. Não precisaria desse caminho que eu tenho aqui embaixo. E, bom, a gente já consegue seguir aqui com o cadastro. Cadastrar. Se eu voltar e ir para a minha listagem, tá ali a imagem. De novo, essa imagem aqui, o caminho, não tá bacana. Então a gente já testou que tá saindo essa informação, a gente consegue visualizar ela, eu posso remover. Agora não tem mais o caminho da imagem, tem uma exibição mais interessante do meu conteúdo e vocês podem trabalhar a estilização como vocês quiserem. Certo? Bom, ali vocês viram que estava tendo um alerta, né? Está dizendo aqui, ó, source.ri não pode ser uma string vazia, porque eu não consigo capturar nenhuma imagem para exibir no meu component image. Então, no momento que eu tirar essa imagem, na teoria eu tenho um valor, eu consigo visualizar ele. Certo? Deixa eu ver o que mais. Gente, eu acho que é isso. Vocês estão com a atividade praticamente pronta. Estou pensando aqui. Ah, e antes que eu me esqueça, deveras importante. Vocês lembram que a gente estava tendo um erro toda vez que a gente acessava a listagem? Olha só. Acessei a listagem. Tá, agora o erro não está mais. Ah, não, tá aqui o erro, ó. Aqui está o erro. Não, não está o erro que eu queria mostrar para vocês, mas a gente estava tendo um erro antes que ele estava dizendo que, olha, a chave da tua lista não pode ser vazia. Deixa eu ver se consigo exibir ele de novo. Tá aqui, ó. Erro na listagem. Each child in a list should have a Nike key prop. Isso porque, pessoal, a gente tem uma lista na nossa listagem que é a lista de veículos. E que a lista de veículos tem os dados do banco de dados. Acredito que todo mundo concorde, está bem visível isso para todo mundo. Mas, no momento que eu utilizo o .map, eu crio uma outra lista, que vai ser uma lista de componentes. Componentes de item veículo, que vão ter em cada item esses valores, né? Então é como se eu tivesse um outro objeto que eu estivesse trabalhando. Só que essa lista que ele cria para a gente, ela não é indexada. Ele não tem um índice, ele não tem valores ali para identificar quem é que está na primeira, na segunda, terceira posição. Ele só vai lendo a listagem ali do lista veículos, vai criando os componentes sem nenhuma indexação, nenhum valor para saber quem é quem. Então a gente tem que fazer isso manualmente. Então, em vez de a gente ficar digitando aqui, item por item, qual vai ser a chave, a gente tem uma propriedade que é aqui. Aqui significa que a gente está dizendo qual que é o número, a chave daquele valor, dentro dessa lista virtual de componentes que está sendo gerada pelo map. E o valor que vocês podem passar é o item.id. Afinal,
O ID é um valor numérico que está sendo auto-incrementado lá no banco de dados, ele está sendo então gerido automaticamente e a gente não precisa ficar se preocupando em definir os valores. Salvei aqui, voltando à nossa listagem e atualizando o aplicativo, listagem, aquele erro já não aparece mais. Tá? Coisa bem simples a gente resolver mesmo, então uma linhazinha de código, vocês não tem mais nenhuma incomodação. Projeto 100%, projeto sem erro, mas a gente está trabalhando aqui somente com a câmera. Isso é suficiente para a atividade de vocês? Sim, vocês não precisam do Camera Raw. Salvando as imagens ali do cache, como a gente está fazendo, a gente já tem a solução aqui, tudo certinho, não tem problema. Tá? A única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Agora é mais a nível de curiosidade, não a atividade mesmo. Mas a gente já sabe que tirando essa foto, fica tudo salvo lá no cache. Tem aqui minha listagem, tá tendo essas informações. Se eu vir no meu aplicativo, cache, limpar o meu cache agora está vazio, voltar no meu aplicativo, atualizar a minha listagem, na teoria, eu não deveria mais ter essas informações, tá? Mas por algum motivo ele mantém aqui, dependendo da seção que a gente tem ali com o Android. Mas se eu reiniciar o dispositivo, talvez as minhas imagens não estejam mais aqui. Então, pensando em produto, cuidem esse detalhe. Tá? Aí sim seria obrigatório vocês utilizarem o Camera Raw para vocês terem acesso realmente a essa imagem. Aqui está tudo no cache, e a gente sabe que os celulares Android hoje estão vindo com vários aplicativos de limpar cache, então a imagem pode se perder em algum momento. Certo? Lucas, não tem problema não, tá? É um detalhezinho, mas eu acho interessante vocês terem esses olhos para esse erro, tá? E vocês tentarem tratar ele. Mas claro, opcional. Opcional. Não tem problema. Não vai interferir no funcionamento do app. Gente, a princípio deu tudo certo. Tudo certo. A gente conseguiu ver tudo. Pensei que não daria tempo, mas deu. E agora vocês têm tudo o que vocês precisam para realizar a atividade número 1.